Está bem, vá. Põe lá o microfone. Eu dei a minha cabeça cortada, está bem, que o meu cabelo estava a cair, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. João, a máquina deve estar a filmar mal. É do Zumba? É Zumba na caneca. Zumba na caneca, na caneca Zumba. Pronto, deixa estar assim. Pronto. Então, hoje não tenho nada para vos ver, porque há aqui problemas técnicos, como sempre. Não sei o que é que... Eu cheguei a esta casa, a este estúdio, não sei o que é que eu faço. Eu só arranjo aqui problemas técnicos. Falha isto, falha aquilo, falha aquilo outro. Hoje falha-nos aqui um computador. Pronto. Então, o João também está com o espírito da mula. Pronto, ele está com o espírito da mula. Não acha? Não, não é nada disso. Então o que é? O que é que se passa? Afinal, Hoje a mula não pôde vir. Ah, não veio a mula. Não. Pronto, está bem. Queres fazer alguma pergunta, é? Passaste bem o Natal? O Ano Novo? Passei. E tu, também passaste? Passei, mais ou menos, vá. Conta lá, como é que foi o teu Natal? O Natal, olha, foi igual aos outros dias. Deitei-me à hora de jantar, levantei-me à hora de jantar. No dia 24 ou no dia 25? No dia 24. À hora de jantar, eu levantei-me. E depois deitaste logo às 9 horas da noite? Da manhã, do dia 1, do dia 26. E no dia 1 foi a mesma coisa. Muito bem. Eu sou assim. Pronto. Mas o espírito natalício foi... Foi bonitinho. Eu gostei. O menino Jesus entrou na minha porta. Eu dei-lhe um beijinho no pé, porque eu fui à missa do Galo, à meia-noite. Coisa que tu não fostes. Não, eu não fui. Pois, eu fui. O galo estava... O galo morreu queimado lá em cima da minha... Olha, Ele meteu no forno. está bem, tu que és tão dentro da tua religião, do catolicismo, diz-me. Eu? Sim. O que é que achaste daquela palmada que a Sua Eminência, o Senhor Papa, deu na senhora? Aquilo não foi... Bem, nós temos que perceber. Aquilo não foi uma palmada, aquilo foi uma festinha. Foi uma festinha? Não. Olha, daquelas não a quero Uma eu. palmada. Bem forte, eu vi. Mas chamaram os paramédicos. Não, nós chamaram os paramédicos, mas o Papa ficou mesmo aflitinho e coitadinho, porque ficou logo arrependido, porque no dia seguinte tinha que fazer a missa sobre a violência doméstica. E ele foi violento doméstico, ele fez violência doméstica. Não foi doméstico, porque ele não estava dentro do seio. Pronto, mas foi violência. Epá, eu não posso considerar aquilo foi... É assim, certamente que ela não ficou lesionada. Realmente foi um bocado irónico ele fazer a palestra sobre violência doméstica e ter batido na mulher. Foi, mas não... Não. Desculpa Não, é assim, lá, mas está também aqui a senhora bem forte. A senhora também não foi simpática com ele, não queria... Não foi simpática calhar se porque, fosse- olha ela aqui a puxá-lo, estás a ver? Olha ali, a puxá-lo e não a largar. E ele, pumba. Mostra aqui. Coitadinho. Podes mostrar aqui. O Papa também está tão velho, porque é que as pessoas fazem isto ao Papa? Olha, vem. Não apareceu nada. É que não apareceu nada. Sim. Mas, olha, eu creio que não é... Tu defendes os teus, eu defendo os meus. O quê? Eu acho que o Papa é humano. Mas não é essa a ideia que se faz. Também achas que o Ayatollah é humano? Quem? Aquele lá do Irão. Está a mostrar. Eu não conheço o senhor. Eu não conheço o senhor. Não conheço o senhor. Mas... Também é humano. Mas aquilo, atenção, são os senhores da guerra. Eles mandam matar para influenciar politicamente. Então, existem os senhores da guerra e os senhores da paz. Ó João, e tu és o quê? És o senhor da guerra ou da paz? Ainda não estou bem, ainda estou a decidir a minha vocação. Ainda estás a decidir a tua vocação. Tu és comunista ou socialista? Eu? Nem outro. Não. Não. És da esquerda ou da direita? Ou do centro? Eu sou tendencialmente esquerda. Mas não das extremas. Não, extremas acho que não é bom para ninguém. Não? Uma internet. É. Sim. Eu sou humanista, mais do que tudo. Mais do que eu é que não és. Porque eu é que sou o verdadeiro humanista, sou eu. Tu ainda és
humano, como é que se diz as pessoas da sociedade que defendem assim valores em comum? Qual tipo de valores? Os valores financeiros? Sim, por Quem exemplo. defende os valores financeiros normalmente é de direita. Pronto, é o teu caso. Não. Tu és da esquerda porque não defendes os Eu valores sou financeiros. tendencialmente de esquerda. Mas Mas atenção, isto tem não umas é só raízes isso. na direita. Hã? Não, há valores da direita que sempre são bons, o da liberdade, por exemplo. Estás a pensar que a gente estamos a falar isto por acaso, não é? Certamente. Tu tens que pôr ali a coisa que eu tenho que ver a minha imagem, sabias? Mas não consegues fazer nada Não, sem... não, tenho que ver a minha imagem, que é para saber uma coisa. Exato. Agora põe lá a imagem. Pronto. Qual a imagem? Porquê é que não metes antes assim? Não, porque aquela está bem. Olha, por acaso fizeste uma boa pintura à minha cara, porque eu estou com uma cara bonita, não estou? Tá. Tu, sim senhora, fizeste muito bem. Tu pensas que a gente estamos a falar isto porque estamos a falar, porque não temos mais nada a falar, não é, João? Claro. foi Mas por olha, engano. pois ficas a saber que não. Então. Porque hoje o tema é eutanásia. E a eutanásia Mas o quê? Não, eu não sou nada, é a eutanásia. A eutanásia. Eutanásia. Então, o que é isso? Calma. Ah. E tu sabes que isto tem um aspecto, a eutanásia é humanista, mas tem um aspecto político-religioso. E quando está no limbo do fanatismo do político e do religioso, é um problema que não tem solução. E hoje escolhi o tema da eutanásia como um exemplo, como nós, e quem quer ser realista e ser humano, de uma forma de olhar para os problemas. Não é porque os espíritos me dizem a mim que a eutanásia não é o melhor caminho para se percorrer, que eu tenho que aceitar cegamente aquilo que eles me dizem. Como não é pelo Santo Padre ou por os católicos todos dizerem que esse não é o melhor caminho, eu não tenho que aceitar de forma alguma, nem ninguém tem que aceitar isso. Nós temos que ter a nossa opinião bem formada. E temos que ser pessoas bem formadas. E temos que ver sempre os prós e os contras de todas as coisas que estão a acontecer neste momento no mundo. Nós não podemos nos andar a conduzir pelos valores e pelas ideias de há 100 anos atrás ou de há 40 anos atrás. Porque nós, em 40 anos, fizemos desenvolvimentos sociais muito grandes e existem problemas sociais que nós precisamos de parar um pouco e pensar sobre eles. Um dos problemas, como muitos, é a eutanásia. Há um tempo atrás, a eutanásia foi discutida no Parlamento. Uma das coisas, eu já disse isto num direto nosso, uma das coisas que eu achei muita graça foi porque havia peso de consciência, porque uma coisa é termos peso de consciência imposta pelos outros e outra coisa é a nossa própria consciência ditar as coisas. Sabe? Havia peso de consciência nos deputados, então eles decidiram votar um a um para ver se a lei passava ou não. Alguns justificaram o seu voto, a sua abstenção, mas eles tiveram que votar um a um. Porquê? Porque nenhum partido, por causa da religião, lá está, quis assumir o seu estatuto de, numa direção, algo direto do assunto, discuti-lo e pô-lo a discuti-lo no povo, principalmente nas pessoas que, de alguma forma, preferem ter uma morte assistida de que suicidar. Porque uma morte assistida não tem tanto sofrimento. E aí está o humanismo. Pode-se estar a fazer uma coisa que nós não concordamos, mas somos humanos e temos a compaixão necessária para a fazermos. Portanto, eu não posso perguntar a uma pessoa saudável se ela é a favor ou não da eutanásia. Eu tenho que perguntar a todos os doentes, principalmente se eu não lhes dou condições humanas e dignas para eles viverem. Mas aí é que está o mesmo problema. E acho que é um pouco isso que alguns dos políticos, não digo todos, mas que alguns deles se apoiam. Existe um receio de, ao aprovar a eutanásia, de que agora, já que é lei, então avança-se e extermina-se aí
metade da população porque está cá Isso é a crescer. utópico. Utopia total. Pronto. Eu não digo que estou a dizer Eu a não estou a dizer ti que não. que a eutanásia deve ser, como não sei qual é o país que a tem, uma pessoa a partir dos 16 anos pode pedir a eutanásia até por estar por uma simples depressão. Não estamos a falar num instrumento destrutivo de massas ou das vontades que se querem porque a vida me contrariou, eu então quero morrer, acabou. Não estou a falar nisso. Estou a falar nos casos bem reais da nossa sociedade. Existem cada vez mais pessoas cancerosas com doenças incuráveis, doenças que as limitam de tal forma que os médicos não têm solução para elas, a ciência não tem solução para elas. Portanto, nós temos que dar a opção de escolha a essas pessoas. Não é dar a opção de escolha aos seus familiares, a essas pessoas. E essas pessoas têm que ter uma opção de escolha. Antes de ficarem doentes, sabem como vai terminar a doença deles. Em vez de se mandarem para um poço para acabarem com a vida delas ou porem uma corda ao pescoço, não, têm que ter uma opção. E a opção é essa mesmo. A eutanásia serve para isso mesmo, como uma opção de escolha. Ainda há pessoa, no seu raciocínio, no seu juízo, dizer assim, quando eu chegar a esta fase e que já a medicina nem há condições materiais para manter, eu não quero viver aquela fase. Então, se faz favor, quando eu chegar a esta fase, independentemente de eu ter consciência ou não ter, o que tenho de fazer é a eutanásia. É dar-me uma morte assistida, uma morte digna de um ser humano. E nessa perspectiva, venha a religião, venha a política, e venha quem quiser se pôr, porque é assim, é engraçado quando as pessoas falam nas coisas e não as sentem na pele, porque, por exemplo, se vários membros da política e da religião estivessem doentes dessa forma, não tenhas dúvidas nenhumas, nem tu nem ninguém, que a eutanásia era praticada de uma forma secreta, de uma forma os médicos não deixariam aquela pessoa continuar e saberiam o que é que haviam de fazer e então provocavam a eutanásia ou faziam uma morte assistida. Porque no campo da eutanásia também pode-se muito bem fazer, a própria pessoa pode fazer a eutanásia através da medicação certa que os médicos sabem combinar. A eutanásia é o provocar a morte antes de tempo, mas eu pergunto, e é aí que eu pergunto, quer à política e à religião, que eu pergunto qual é o tempo certo das coisas. Agora, eu sei que uma coisa é certa, as pessoas cada vez vão ficando mais doentes, mais limitadas, e o fim delas é sempre um fim muito triste, porque nós vimos os corpos delas a serem consumidos em vida, e muitas vezes esqueléticos, deformados, e, portanto, como ninguém sabe o que passa na mente das pessoas, não vamos arriscar a sermos mais Deus do que o Deus. Então, nós, como cientificamente não temos forma de perceber o que vai na mente dessas pessoas, então, se essas pessoas tiverem na sua mão a hipótese de quanto estão boas escolherem, e se elas escolherem a eutanásia, acho que deve ser administrada. Para esse fim, deve ser administrado. Agora, não podemos nós, nem os espíritas, nem outras pessoas, estarmos a falar sobre um tema quando nós não temos condições nenhumas, porque senão vamos cair na resignação, que é uma coisa que eu não gosto nada. Eu não gosto que as pessoas se resignam. Quando a Igreja nos diz que nós nos devemos resignar perante o sofrimento, quando o Espiritismo nos vem dizer que nós também se devemos resignar pelo sofrimento e que isso é uma prova, quem convida as pessoas ao sofrimento não pode ser uma pessoa humana. E ninguém é mais do que sobrenatural. Porque todos nós somos o sobrenatural por excelência. E ninguém é mais do que ninguém aqui nesta terra. Porque quando é uma conveniência, um partido político é capaz de defender aquilo que não defendia há anos e defende a eutanásia. Pode não ter poder para aprovar. Agora, evidentemente, tem que se ver e tem que se dar solução, nem que seja a 100 pessoas. É a essas 100 pessoas que eu tenho que dar solução. Mas eles votam projetos de lei que são, não é sobre a eutanásia em si. Pronto.
eles votam também quais são os requisitos para ter acesso à eutanásia. Mas há requisitos que não estão provados cientificamente, não podem ser de modo algum exigidos. O requisito, hoje podes. Tu fazes o testamento vital e dizes como queres morrer e alguém fica responsável. Se essa pessoa disser para o médico que não quer que tu morras assim, já não se vai cumprir a tua coisa. Porque muitos disseram agora assim, mas existe o testamento vital. Tu tens o Por testamento causa... vital. Eu tenho. E onde é que ele está? Que é para a gente decidir lá. Está no coisa da minha saúde. Se eu der entrada no médico, no hospital com determinadas coisas graves, o médico não pode fazer aquilo. Porque entregaste lá o testamento. Não, porque está agregado ao meu número de doente. E onde é que fizeste o testamento vital? Na solicitadora. Chegas a uma solicitadora, pedes um... Sim. E isso... E em conjuntamente com o coisa da saúde. E quando é que fizeste? Quando é que eu fiz? Há 3 anos. Há 3? Sim. Então e o que é que lá diz escrito? Não, e que tens tu a ver com isso? Há de ter muita fé. Não sou só eu e mais quem está a ouvir. Mas a gente pode perguntar se as pessoas que estão aqui a ouvir se querem saber. Elas não vão querer saber, porque lá está, tal coisa pessoal. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu não quero é se o meu coração parar, que alguém faça a reanimação. Parou. O coração parou. Ponto final. Não quero que façam que me reanima. O coração parou. Porque até uma das coisas primeiras começa a formar-se é o coração para bombear. O coração até tem os neurónios principais vêm no coração. E do coração é que passa depois para o nível cerebral. Portanto, o coração parou. Ponto final. Acabou. Para que é que estás lá a fazer reanimação? Parou. Mas não quer dizer que tu te queiras o mesmo. Agora, nós temos que olhar para a situação das pessoas que querem aquilo que querem, consciente, sem ser influenciada por ninguém, e aquilo que as pessoas não querem. Agora, na eutanásia, também vai ter que haver alguma coisa escrita. Mas já é mais... Por exemplo, se eu tiver... Imagina que eu vou ficar num estado vegetativo, mas o coração não para. O coração não para. Continua a trabalhar. Então, a eutanásia serve para, se eu ficar num estado inconsciente e que já não tenha... já não possa voltar ao estado normal, então me provoquem a morte. Ou que me deem um medicamento adequado para que o meu coração pare para tudo e para que eu me finde. Mas ninguém pode dar garantias de que tu nunca voltes. Como não podem dar garantias que nunca volte, não. Se houver a morte cerebral, sabe muito bem que nunca se volta. E tu tens que parar o coração de qualquer maneira. Se o coração tiver que bater. Se o coração bater por si, sem auxílio de nenhuma máquina, porque o nosso coração e os nossos pulmões trabalham autonomamente da nossa mente. Se o coração para, a mente morre, efetivamente. Mas se a mente morrer, o nosso coração pode estar ali meses a trabalhar. E tu não o podes parar. Tu não o podes parar. E uma pessoa sofre quando está nesse... Este ligando à parte espiritual. Não, quando há a morte cerebral, é como uma morte rápida que existe. De repente, tu tiveste o acidente, saíste do teu corpo rapidamente, ficaste, percebes? Ou és morto. Então, o espírito já saiu. Já saiu, já não está lá nada. E não há possibilidade de voltar? Não há possibilidade. É possível algum outro espírito entrar no Não, corpo? só se for temporariamente, e isso é em casos raros, excepcionais. É? Mas já aconteceu? Sim. Com que propósito? Com o propósito de avivar aquele corpo, e isso é quando não há uma morte cerebral, e aí é que está a grande questão, porque há uns requisitos próprios para se dizer que é morte cerebral. Mas a ciência ainda não chegou, a não ser através desses requisitos, o que é uma morte cerebral. Mas, por exemplo, o tronco cerebral
se deixar de funcionar, existe a morte cerebral e pronto, porque nunca vais conseguir, se houver uma destruição do tronco cerebral, que é esta parte que nós temos aqui, nunca mais vais conseguir fazer o retrocesso para uma vida normal. Nunca mais, nem uma vida normal, nem uma vida nenhuma. E ouve lá, vai-se manter essa pessoa 2 e 3 anos numa cama, no hospital, ali. Se houver a eutanásia, essa pessoa pode ser sujeita a uma morte assistida, porque não? Agora, eu não compreendo, e a luta que as pessoas fazem, principalmente a política e a religião faz, e as filosofias fazem muitas vezes em redor a este assunto, e até porque há muitos filósofos que ao defenderem as suas partituras acabam por sofrer na pele aquilo próprio que eles defendem, estudam e falam, e acabam por passar por esses momentos, e tu chegasse ao pé do filósofo naquele momento e dissesse se ele queria passar por aquilo, e ele automaticamente alterava a sua filosofia, dizia, não, nem pensar, isto é de loucos. E a ideia é essa. Olha, o Rui Pinheiro está aqui a perguntar, já agora, quando se morre por eutanásia, para que esfera espiritual vai a seguir? Para uma esfera espiritual onde se sofre, porque é considerado assassino tipo umbral, vai ter que tomar consciência que tirou a vida e não tinha esse direito? Bem, eu já sabia que estas perguntas iam surgir, e eu adoro. Havias de meter isso, era no quadro, mete naquela parte, que eu vou dando uma olhadela e depois falo no assunto e fica a resposta. Amanhã eu faço isso. João, não é amanhã, nós estamos no direto agora e as pessoas precisam de resposta agora. Mas o computador está aberto. Não, mas desse tu podes meter a parte das... Vá, agora põe isso grande. Não a imagem, as letras. As letras. Não. Diminui a imagem e põe as letras. Estás a brincar, não. Vá, diz lá, lê lá, porque eu assim não consigo ler. Não tenho o telefone ao pé de mim, não consigo ler. Tenho que tentar arranjar uma maneira. Estão aqui a ver uns problemas técnicos que é para eles, para eu ver uma coisa. Para dizer, Martinha, puxa mais o calor lá para cima, porque já me está a incomodar e mais um bocadinho sinto mal. Ei, que letra tão pequena, eu já não vejo bem. Para cima, estás a pôr para baixo. Eu sei, mas isto tem que dar a volta toda. É fácil, dá-me o meu telefone, ainda precisas dele? Não. Então dá-me o meu telefone, que eu vou ali. Aí agora que eu vou dizer. Pronto, agora vamos explicar. É o Rui Pinheiro que está a dizer isto. Quando se morre por eutanásia, para que esfera espiritual vai a seguir? Para uma esfera espiritual onde sofre, porque é considerado assassino de tipo umbral, vai ter que tomar consciência que tirou a vida e não tinha esse direito. Portanto, há aqui, nesta pergunta que ele faz, há dois contextos. Primeiro, a própria pessoa. Trata-se da própria pessoa. Se eu peço, e se eu deixo escrito ao médico que se chegar àquela condição, mais ninguém pode opinar a não ser eu, é da obrigação do médico, quer ele seja objetor de consciência ou não, porque a medicina diz, quando há solução, tudo se resolve e provocar o menos dor possível ao ser humano. E não estar com o ser humano em condições desumanas. Não dar um fim ao ser humano desumano. Claro que dando um fim desumano ao ser humano, ganha-se muito mais dinheiro. O Estado paga muito mais dinheiro, porque a alimentação de uma pessoa que está em estado vegetativo é caríssima, a estadia no hospital é caríssima, todas as coisas médicas é tudo muito caro. Ganha-se mais dinheiro nós termos um hospital cheio de pessoas assim, do que um hospital com pessoas meias doentes, isso ninguém tenha dúvida. Mas agora o que é que eu pretendo? Pretendo ganhar dinheiro à custa, que é pior do que assassinar seja alguém, à custa daquelas pessoas que, no fundo, deixaram de ter vontade própria, no fundo estão limitadas, no fundo estão presas. O que o Rui Pinheiro quer aqui dizer é o que eu disse ainda há bocado.
quando a pessoa morre de eutanásia, não vai para uma esfera espiritual negativa nem positiva. Vai sempre para uma neutral e geralmente costuma dirigir-se logo de imediato e elevado no desencarne para um hospital espiritual, conforme a crença e a vivência que a pessoa experienciou. Porque, por exemplo, uma pessoa que experiencia o nada, a existência do nada, não. Fica apenas num sítio e para essa pessoa a morte é real. Até alguém se lembrar deste lado, ajudar-os do outro lado a acordarem esse ser espiritual, ele apenas morreu. Morreu definitivamente. Acabou. Porquê? Porque ele, como essência, fica adormecido. Nem vai para o mau, nem vai para o bom. Mas imagina que é uma pessoa que teve uma postura correta na vida, que tem uma certa fé, até uma certa crença na própria espiritualidade, não importa se é em Deus ou se não é, a crença na própria espiritualidade tem um interior bom. Evidentemente, não é por a pessoa submeter à eutanásia que vai ser castigado, porque aqui quem castiga é quem? Há uma ideia errada, quer da Igreja, quer dos espíritas, que neste caso posso falar das duas, há uma ideia errada de que as pessoas vão ser castigadas por alguém. As pessoas nunca serão castigadas por ninguém. Mesmo aquelas que fazem mal a outra, não é castigada por ninguém. A pessoa é castigada, o ser espiritual é castigado por si próprio. Ora, imagina que eu, com o conhecimento espiritual que tenho, se eu pedir a eutanásia, eu sei perfeitamente aquilo que peço. Eu peço o encurtar da minha vida terrena, do meu corpo, porque o meu corpo não me suporta mais. Não é? Isso é uma coisa engraçada. Se uma pessoa... É assim, há pessoas que são más por natureza. Pronto, e e essas... não têm remorsos. Pronto. Mas isso é diferente. Essas pessoas, quando morrem, esses remorsos ainda existem? Existem. E aí é que está o problema. Existem ou não existem? Não, existem. E é aí que está o problema. Quando ele diz, mas as pessoas vão para o umbral, não é ir para o umbral, as pessoas vão para estados de acordo com aquilo que elas sentiram, desenvolveram enquanto vivas, ou enquanto num corpo físico. E também têm que ter em conta as reencarnações passadas. Imagina uma pessoa que desenvolveu o seu lado negativo em reencarnações sucessivas, essa pessoa vai sempre para um espaço onde essa negatividade existe. Então, no fundo, isto do espiritismo não é batota. A gente estamos aqui a fazer uma batota... Não. O espiritismo apenas nos chama a atenção. O espiritismo não impõe, nos mostra como qualquer religião de bom senso, nos mostra que nós devemos seguir o caminho do amor, da compaixão, da caridade, da paz, nos mostra que nós, se reformularmos a nossa maneira de ser, a nossa forma de agir connosco e com os outros, se nós reformularmos, temos na Terra uma vida boa, porque as pessoas esquecem, ouve lá, tu podes emendar, tu podes remediar o que fizeste ontem, podes alterar o dia de ontem. Pois não tentes porque não vais conseguir. Porque ontem foi ontem. E o da manhã podes alterar. Mas isto não é tudo relativo. Então, por ser relativo é que tu só vives no presente. O passado é o passado. Se tu vives em função do passado, toda a tua vida vai correr mal. Tu vais ser uma pessoa deprimida, acabas por cometer suicídio, vais ser uma pessoa infeliz toda a vida, nunca vais encontrar... Porque estás sempre a viver no passado. Como tu não podes resolver nada do passado. Muitas vezes as pessoas dizem, meu pai foi tão mau, a minha família foi mau, e vivem constantemente nesse passado. Ao viverem nesse passado, não estão a viver o presente. Elas não podem alterar nada do passado. Elas podem se alterar a si próprias. Como eu não te posso modificar a ti, nem tu me podes modificar a mim. Quem tem essa ousadia de dizer que pode transformar os outros é errado. Eu posso me transformar a mim. Tu podes te transformar a ti. Mas eu posso... Manipular-me é diferente. Como eu te posso manipular. Manipular, se calhar é uma palavra muito forte. Não, é a verdade. A manipulação é uma das armas que é usada por muita gente para controlar outras pessoas. As grandes massas é através da manipulação. A política utiliza muito a manipulação a seu belo prazer para manipular o povo. Sim, mas manipular está conotado assim um bocadinho negativamente. Eu estava a pensar em influenciar. Se calhar é mais influenciar.
Mas a influência já é diferente. Porque a influência pode ser positiva. Sim. Sim. E a manipulação E também temos- pode, a manipulação é sempre a tendência negativa. É sempre, não há uma manipulação positiva que tu possas fazer. A influência é que vá. influência. Não. Influenciar é uma coisa. Ou seja, no influenciar dele, eu ponho aqui. Eu estar a ter uma conversa contigo, ou até com as pessoas que nos estão a ouvir neste momento, e eu poder influenciá-las no despertar delas, com palavras que eu diga, com atos que eu tenho, com a lógica que eu posso apresentar. Mas é uma questão energética. Essa questão energética já existe em cada um de nós. E é nessa questão energética que todos temos que trabalhar. Agora, tu podes me ajudar a mim a trabalhar essa questão energética e eu posso ajudar a ti. Como posso ajudar o João e ele me pode ajudar a mim. Mas Deus nos livre a nós, eu começar a impor-te a ti uma coisa e tu me impores a mim outra, porque a partir daí nós deixamos de ter o aspecto amoroso. Ou seja, o amor desvanece. Vamos para o caminho da manipulação. E muitas vezes a questão da eutanásia é porque as pessoas ainda têm enraizado na sua cultura que são donas das outras. Como ninguém é dono de ninguém e todos são seres individuais e independentes, porque ninguém é dono de ninguém, a partir desse momento, o que é que acontece? Acontece que as pessoas, a minha filha. A minha filha chegou a esta hora. Já jantaste, amor? Ainda não. A minha filha chegou. Deixem-me só cumprimentá-la, coitadinha. Tu estás cheia de fome. Saíste agora de Dar um beijo. Sim, nós sabemos. Ela vai me dar um beijo. Esperem aí. Vamos ver. O beijo foi dado. Pronto. A minha filha veio, que já não nos vimos há algum tempo, e veio-me dar um Desde o ano beijinho. passado. Desde o ano passado. Passaste bem a passagem de ano? Sei. Pronto, está bem. Então não me desejas a mim uma boa passagem de ano? Exato. Ai, obrigado, filha. Eu adoro isto. Então, está cheia de fome e agora ainda vais jantar, é? Tu estás a seguir as minhas pesadas, não é nada de bom. Vida de pobre é assim. Mas eu acho que é a vida de toda a gente, minha filha. São pobres. Pois, porque os ricos, olha que os ricos não... trabalham. Mas eles também não são nada felizes. Eu Mas não não gostava de ter... Jantam a horas. Jantam a horas não, às vezes são os únicos que não jantam a horas. Esses é que jantam fora das horas, esses saiam. Então, mas de resto vai tudo bem contigo e com toda a gente à tua volta. Sim, é que é bom. Pronto. O João quer que tu fales. Quer passar... Sim. Queres dizer alguma coisa aos 32 ouvintes que temos aqui? Uma boa noite e um bom ano. E que sejam mais de 32. Pois, diz a eles para partilhar. Olha, fazes tu agora. Diz assim, já está a página... A página já está no ar, não já? Pronto. A página já está no ar, podem partilhar. Vá partilhar muito. Fazer donativos, está aqui a nossa amiga a dizer. Fazer donativos, vá. Senão, olha, não tem sorte este ano. Olha, viste o que ela fez? Manipulação. Manipulação, o que ela fez. Estás a ver? O que estávamos a falar? Bem, eu já sabia. Falaste dentro do tema. Falei. Já talvez. Pensei, E nós estávamos a falar e a conversar, e muito bem, que então, o que é que acontece? Acontece que há uma ideia que foi posta, e na altura que foi posta foi uma questão cultural, é uma questão de cultura, então, que a ideia de que as pessoas serão castigadas por um ser espiritual. As pessoas serão sempre castigadas por elas próprias. Não há hipótese de um ser espiritual, no fundo... Vingar-se de alguma coisa há. Existe guerrilha. Sim. Existe no campo espiritual guerrilhas muito fortes. Então imagina tu que és uma pessoa chica esperta cá. Percebes? Morres. Sais do teu corpo. Automaticamente, todos aqueles que estão num campo espiritual mais escuro, mais negativo, puxam-te para o campo espiritual deles. Imagina que tu, além de seres assim, não és muito forte. Eles têm uma maior força devido às circunstâncias das vidas que já viveram e tiveram já 2 ou 3 ou 4 vidas que não viveram, portanto ainda não estão assim dentro, estão mais, como é que se diz, mais densos.
Então eles tentam-te manipular a ti, porque há partes que eles não vão poder chegar, mas tu vais poder chegar. Então eles manipulam-te a ti, aprisionam-te a ti e fazem com que tu faças aquilo que eles querem, que é sugar as energias das outras pessoas, que eles não podem chegar a pessoas à Terra. Há muitos deles que não podem chegar a pessoas, não podem chegar a mim, não podem chegar a ti, não podem chegar a ela, não podem chegar a pessoas. Mas uma pessoa que tenha ido aqui, que estivemos todos aqui, esse ser espiritual pode chegar facilmente a nós. E então, ele é aproveitado por essas forças negativas, que são muito construtivas, que são muito proativas. Eu acho que o positivo não é tão proativo como o negativo. O negativo vence sempre. O ódio se o amor fosse cultivado como o ódio digo-te, realmente nós vivíamos no paraíso. Mas tu sabes perfeitamente que o ódio na Terra é muito mais cultivado, e as filhas e os filhos do ódio, do que as filhas e os filhos do amor. Mas a nível espiritual é a mesma coisa? Tu não te podes esquecer que és um ser espiritual encarnado. Lá por seres encarnado, por isso é que nada é teu. E por isso é que uma atitude tua tem que ser respeitada pelos outros. Quando na segunda parte da pergunta ele refere-se à pessoa que tirou a vida, que foi neste caso ao médico, quando ele se refere a isso, se a pessoa não tinha o direito, a pessoa tem o direito a partir do momento em que eu lhe dou o direito. Se eu te dou o direito, se eu te digo a ti, e se há um acordo prévio entre nós, tu não tens que ficar com a consciência pesada por cumprires o acordo prévio que existe entre nós. Dá para perceber? E as pessoas pensam que não, mas isso é muito importante, porque existe um grande respeito entre a liberdade, existe um grande respeito na liberdade espiritual das pessoas, que as pessoas nem sequer dão conta. Mas na liberdade humana também existe um grande respeito. Um grande respeito. Nós sabemos muito bem que o espiritismo é uma doutrina. Não é? Não é uma doutrina, é uma filosofia. É uma doutrina filosófica, por acaso. Sendo filosofia, é uma doutrina, porque chama-se isso doutrina. Doutrina é que não é religião. E as pessoas, às vezes, fazem do espiritismo uma religião, que não é. Uma doutrina, em filosofia, doutrina é algo que se defende, é aquela doutrina que se defende, por exemplo, a doutrina comunista. O comunismo é uma doutrina. Tudo o que é feito pelos filósofos são doutrinas. Agora, religiões têm que ter todo aquele... tanto que as doutrinas... Então, mas espera aí. As doutrinas vêm sempre... É que sabes que o português dá para muitas coisas, mas as doutrinas vêm sempre da filosofia. As religiões têm que vir da teologia. As que não vêm da teologia têm que ser teólogos. As que não vêm são seitas. As seitas é que, aproveitando-se do catolicismo, e como não conseguem ter poder dentro do catolicismo, formam-se seitas. Também há grandes movimentos espirituais que se aproveitam do espiritismo para fazer a sua seita. Porque existem seitas espirituais. E quais são as seitas espirituais? São aquelas pessoas que defendem os castigos, são aquelas pessoas que retiram a liberdade, são aquelas pessoas que retiram o livre-arbítrio às outras pessoas, são aquelas pessoas que não têm compaixão nem compreensão pelos atos passados com a outra. Essas são seitas. Agora, a pessoa que discute, a pessoa que analisa o caso em vista à circunstância social e em vista à circunstância espiritual, tendo como base o amor, seja lá quem for a pessoa, já é uma pessoa espírita. Agora, o ser-se espírita quer dizer que nós temos como base a doutrina filosófica do espiritismo, que foi codificada por Allan Kardec, mas que existiu ao longo dos tempos e vários filósofos falaram nela. Então, na verdade... E depois
O espiritismo já existe muito antes do Allan Kardec. Então, isso é Muito antes de Jesus. De Jesus já existia o espiritismo. O espiritismo existiu em Platão. Então, na altura, quando se chamava de bruxas, isso era espiritismo? Não, porque é totalmente diferente. Porque é que chamam bruxas e bruxos? Porque há pessoas que usam coisas como... Na Idade Média. Sim, mas na Idade Média era por causa das pessoas que tinham visão. Estás a chamar isso? As pessoas que tinham visão espiritual, que eram médiuns e tinham a visão, era sobrenatural, era considerado bruxas. Mas a verdadeira bruxa, e bruxo que ainda hoje existe, são aquelas pessoas que, usando artefactos para fazerem coisas mágicas, como uma mulher quer-te, vai-te prender a ela. Lá está a tal manipulação. E isso existe. Isso existe, infelizmente existe. E funciona. Funciona porque tu fazes funcionar. Para mim não funciona. Para ti pode funcionar, mas para mim não funciona. Não, mas imagina... Porque eu não estou no mesmo nível, nem quero estar, do nível das pessoas que fazem isso. É como as pessoas serem invejosas. Todos nós somos um bocadito invejosos, mas há uns mais invejosos que os outros. Quando nós somos um bocadito invejosos, há que controlar esse bocadito. E tentar não nos fazer impressão, não ter inveja da outra pessoa. Porque se nós formos sempre assim e não fizermos nada, nós abrimos a porta para que todos os outros que estão ao nosso redor, que são invejosos, a energia deles entre por nós, no rodopio, e a nossa vida terrena começa a ser uma desgraça. Tanto que a verdadeira magia, a verdadeira bruxaria que existe entre os seres humanos é a inveja. Não é mais nada. Não é fazer... Vais, boa viagem. Quando lá chegares, mandas o... Hã? Minha patroa pediu desculpa por ter deixado de sair mais tarde. Diz à tua patroa que eu desculpo. Desta vez. Eu disse que desculpava. Pronto, está bem. Vá, até sábado. Faz boa viagem, depois manda-me uma mensagem quando lá chegares. Vá. Está muito frio. Cuida-te. Está horrível mesmo. Então, as pessoas não podem entrar numa de fanatismo. Por exemplo, aquilo que aconteceu com o Santo Papa, de ele estar a dar as bofetadas. Eu acho que isso era assunto que nem deveria ser falado. Porque nós sabemos que está ali uma pessoa com uma certa idade, já cansado de estar a cumprimentar as pessoas como ele cumprimenta. Ouve lá, anda cá, Marta. Agora, a Marta está-me a cumprimentar assim, e eu agarro-lhe a mão assim, pois se fosse eu dava uma chapada na pessoa, desculpa lá, está-me a puxar. Eu não sou obrigado a ir para onde a pessoa quer. Eu tenho o meu livre-arbítrio. E a pessoa não tem que fazer isso porque está-me a faltar ao respeito. Mas Jesus disse para dar a outra face. Jesus disse para dar a outra face, mas não parvamente. Porque essa... Pronto, então agora vou-te explicar. Quando tu dizes que Jesus disse para dar a outra face, Jesus apenas se referia à compreensão humana que nós devemos ter perante determinados obstáculos que nos aparecem à frente, provocado por outras pessoas. E ele, quando se refere ao dar a face, tem uma certa compreensão, analisa, observa porque é que o acontecimento se está a dar. Não hajas sem primeiro perceberes a dimensão do acontecimento. Qual foi a origem desse acontecimento? O que é que tu contribuíste para esse acontecimento? Jesus, quando se refere à outra face, é isto mesmo. Agora, não ia dizer isso naquela época às pessoas, porque era parvoíce. Houve muitas coisas que Jesus disse que nem sequer estão na Bíblia. Pessoas que interessam. Exato. A Bíblia é formada hoje em dia, a verdadeira Bíblia, as pessoas nunca tiveram acesso à verdadeira Bíblia. Por exemplo, os quatro evangelistas não escrevem aquilo que está escrito na Bíblia, escrevem outras coisas. Uma das coisas que eles escrevem é muito simplesmente, até o Vaticano e a Igreja Católica não quis saber desses 4 evangelhos, quis já a forma deles, e eles são muito simples, eles dizem, não é preciso haver um templo para adorares-me. São palavras de Jesus, que Jesus disse, não precisas ter um templo para adorares o Pai. Parte uma tábua e tu encontras o Pai lá. Levanta uma pedra e tu encontras o Pai lá. Tu encontras o Pai em qualquer sítio. Por isso conversa com o teu Pai, que é também meu Pai.
tudo o que tende a complicar a nossa vida terrena, por isso é que nós vivemos muito infelizes na Terra, tudo o que tende a complicar e está isento de compreensão e isento de humanismo, deve ser retirado. Porque é por isso que muitas pessoas pois apoiam os fanáticos. Hoje temos duas fações no mundo que estão energeticamente muito ativas. São os americanos e são os árabes. Estas duas fações estão muito ativas. Estão de tal forma ativas que podem a qualquer momento colidir uma com a outra. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que desativar. Então, como é que nós desativamos? Não tomamos partido e deixamos que uns e outros se entendam. Dá para perceber? Isso é o que nós temos que fazer. Agora, se nós começarmos com brincadeiras, olha, até eu vou mais longe. Se nós começarmos com brincadeiras até no humor negro, se nós começarmos com essas brincadeiras até no humor negro, nós o que é que acontece? Vamos sempre alimentando essa força, essas duas forças que estão prestes a colidir. Mas o humor negro não tem nada de mal, creio eu. É assim, o humor é humor. Sim. Não é com a real intenção de prejudicar. Tu sabes como é que é um espetáculo de... A verdade é que há pessoas que prejudicam mesmo. Pois. Pronto. No humor negro e no humor sem ser negro. Um dos maiores humoristas foi, por exemplo, como é que ele se chamava? O Raul Sonado. A forma como ele dizia, ele foi um dos grandes humoristas. O Raul Sonado. Agora, humor negro. não, nem negro nem branco. Ela jogava com as palavras de tal forma que metia a sua graça. Nem precisava dizer uma asneira. Agora, nós temos que perceber que nós atraímos à nossa atmosfera coisas muito más. Nós atraímos pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Agora, quando nós, e na verdade, quando nós dizemos assim, olha, eu sou contra aquilo, mas eu sou contra aquilo porque eu tenho que explicar, mas não posso dar, de forma alguma, explicações baseadas na política nem na religião. Eu tenho que ir para a parte humana. Então vou ser humanista. E ao ser humanista, eu tenho que analisar as coisas da parte humana. Ouve lá, não era giro nós vivemos aqui na Terra sem dinheiro? Não precisamos dele para nada? Não é verdade que o dinheiro interfere na vida das pessoas de tal forma que faz às vezes as pessoas serem grandiosas, mas também faz às vezes as pessoas serem gananciosas e desgazadas? Quantos patrões exploram a sua centena de milhares de empregados só para proveito próprio? É um problema que existe na Terra. É um problema que nós, quando nascemos e tomamos um corpo, já sabemos que temos que enfrentar. Quais são as regras que têm que prevalecer primeiro? São as regras morais. Quais são as regras espirituais? São iguais às morais da Terra. A partir daí, seguimos as regras morais, nós estamos todos no caminho certo. E a partir daí, eu tenho que aceitar a eutanásia como um fim, como o completar de um ciclo, e não como se fosse pôr uma corda ao pescoço, ou beber veneno, ou dar com uma faca, ou outra pessoa me matar, de qualquer forma. Eu tenho que ver a eutanásia como um fim perante as circunstâncias e perante as coisas que já não... Eu disse-te a ti, tu não quiseste me ouvir, já não... Temos aqui um novo técnico. Não. Eu disse-te a ti... Mas eu fiz isso, atenção. Marta, tu não fizeste, como eu te disse, porque se tu tens feito, tinha acontecido isso. Não. Porque, João, tiveste que mexer em alguma coisa na programação. Ah, bem. Pois aí está. Então, estávamos aonde, meninos? Aqueles... Agora a coisa. Onde é que estávamos? Estávamos aqui sentados. Olha, obrigada.
Ó João, tu hoje estás mesmo com o espírito da mula. Desculpa lá, tu disseste que não o trouxeste, mas trouxeste. Olha o Mário Henriques. Boa noite, da Suíça. Valé de Juí. Ai, que giro. Hã? Ah, sou eu que estou a falar. Portanto, o direito de Deus, é o direito que todos nós próprios temos na construção do amor. Deus é amor. Não é outra coisa. É amor. Nós, na nossa essência, temos o amor e o ódio. Aquele que desenvolvemos melhor, estamos mais perto de Deus. Se for o amor. Se for o ódio, estamos mais perto do diabo. Como é que se chama aquele ator americano, que eu para nomes não sou, mas aqui o João é muito bom nessas coisas dos filmes. Aquele que dava num filme que era um preto, sabes? Não, outro, que era outro preto. Há muitos pretos, de uma maneira de... Eu acho que é o mais velho. Sim, o mais velho. Que ele fez... De Deus, não? Não, ele não fez de Deus. Ele andou a estudar a problemática em todas as religiões da existência do bem e do mal. Eu não sei qual é. Que ele foi à religião mais antiga do mundo para se ver. E é engraçado que algo me levou a ver o programa dele na National Geographic e não havia lá novidade nenhuma. À conclusão que ele chegou, já há muito tempo, que eu sei que tenho conhecimento, que é assim, que não poderia ser de outra maneira. Ele apenas veio confirmar. E ele foi ter que a religião mais, que tem um nome esquisito, a religião mais antiga do mundo. E percorreu-as todas. Então o que é que ele chegou à conclusão? Chegou à conclusão que o mal e o bem está em nós, que o mal e o bem é Deus e o diabo, e que somos nós que temos que resolver o próprio problema. E aquele que melhor se adaptarmos e consertarmos é aquele que nos faz ter uma vida melhor ou uma vida pior. Agora, a nível espiritual... Até parece uma coisa simples, não é? Parece simples, mas não é simples. É muito difícil quando se trata da nossa própria mudança. Morgan Freeman. Olha, vês que tu disseste tão bem o nome do homem, diz lá outra vez. Morgan Freeman. Quer dizer, homem livre. Sim, é um homem livre mesmo. Ele. Então, o que é que acontece? Acontece que eu agora nem me estou a ver. Achas que estamos ainda no ar? Não estamos não, desligaste. Ah, está ali. Já estou ali, já me estou a ver. Pronto, porque assim é que eu sei se estamos no ar ou no chão. Pronto. Olha, ouve lá, mas estão a receber a nossa imagem? João, o que é que tu fizeste outra vez? Puxa vida. Depois admiraste. O que é que tu fizeste? Diz lá. Não fiz nada. Não, fizeste, tiveste de fazer alguma coisa. Tenho que ver. Meninos, vocês estão aí. Desse lado. Meninos. Ah, estão a ver, porque eu estou a ver aqui. Estão a ver contigo. Sim, senhora, pronto. Então, aí, o direito de Deus, nós temos que pôr primeiro o nosso direito, porque nós somos parte integrante de Deus. Nós somos parte integrante do amor, como somos parte integrante do ódio. É por isso que nós viemos à Terra, porque senão os espíritos não precisavam da Terra para nada. O espírito precisa de um corpo, que é uma forma de estar aprisionado e focalizado num certo desenvolvimento. No desenvolvimento que ele se propõe a fazer, que não lhe é imposto. O mais que pode ser é solicita-se. E ele aceita ou não aceita a sua vinda e a sua tarefa que tem que desempenhar. Ninguém vem para cá obrigado. Só quando são empurrados pela própria evolução. Quer dizer, quando estão muito tempo parados, claro que têm que ser empurrados pela própria evolução, porque a evolução começa a tomar outros rumos. Ou vão para planos espirituais menos desenvolvidos do que a Terra, ou então têm que vir rapidamente para a Terra para não ir para esses planos espirituais. Pronto.
A partir logo, que nós respeitamos o amor e nós vivenciamos e experienciamos o amor, não entre duas pessoas, o amor fraternal, o verdadeiro amor. Quando nós experienciamos isso e quando nós conseguimos sentir isso no nosso íntimo, é meio caminho andado para nós termos uma vida mais equilibrada. Há muita gente que diz assim, mas quem se porta bem morre mais cedo e tem muito mais problemas. Não é de todo mentira e nem é de todo verdade. Porque há pessoas que mostram tanta bondade, que a sua bondade é tão exagerada, que às vezes torna-se futilidade. E outras vezes não é sinceridade. A própria pessoa é que sabe quando realmente ela está com sinceridade, com verdade e com... Então, mas estes meus técnicos são malucos, vocês deixem-me que eu vos diga. Então vocês não tiveram tempo para se mirar lá todos fora. Então eu também venho mal vestido, é? Não, ele é que estava a gozar com as minhas meias. Então eu ainda não tinha visto as meias lá fora. Olha, isso é que é um... Olha, estás a ver? O João tem aqui pouca cintura, porque ele não está num bom desenvolvimento, porque o poder da observação dele deixa muito a desejar. Deus me perdoe. Para a semana não há direto, porque ele vai ficar zangado. Prontos. Então, nós aqui não podemos ser... Eu sei que dentro da própria doutrina filosófica que é o Espiritismo, existem muitas nuances que são contra determinadas, mas que esquecem que essas próprias nuances impedem a evolução. Por isso é cá as seitas. Há pessoas que se dizem espíritas e fazem parte de várias seitas em que utilizam o espiritismo. Pronto. Mas agora as pessoas têm que ter consciência que a maldade é provocada por cada um, pelo indivíduo, como a bondade. E todos juntos provocamos o cataclismo, o caos, o desequilíbrio, como podemos provocar a construção, o equilíbrio e a luminosidade toda, até o brilho e o encantamento do próprio mundo, parecendo até viver no conto de fadas. Eu gosto muito dos contos de fadas por isso, porque eles depois têm uma mensagem para nos dar. E nos contos de fada também existe a maldade e existe a bondade. Existe sempre o ódio e o amor nos contos de fadas. Mas acaba por triunfar o quê? O amor, porque é o amor que é mais cultivado. E as pessoas precisam de perceber exatamente isso. Agora, o problema, a temática que eu trouxe hoje, ao direto foi a eutanásia, porque me incomoda a mim pessoalmente a forma grotesca e a forma ignorante como a eutanásia é falada. E como a falta de noção que os nossos políticos têm. Porque ninguém tem paciência, nem ninguém tem predisposição para estar 24 horas por dia ao pé de uma pessoa que já não tem condições nenhumas para viver e que não retorna mais. Ninguém. Uma vez que não existe essa possibilidade, temos que criar uma possibilidade para o bem comum e para essas pessoas terem, como eu, termos um final de vida tranquilo e em paz. A coisa que eu às vezes me custa entender, as pessoas ainda estão tão materializadas e esquecem-se da sua própria espiritualidade, é que elas ainda conseguem, preferem cá os seus antequeridos, como dizem, doentes, farrapados, parece que têm a necessidade de viver naquela pena, porque não passa de uma pena. Eu acho que isso é um ato mais criminoso do que a própria eutanásia. Porque não há nada pior. Então, uma pessoa que deu tudo na sua vida... Eu acho que isto também é cultural. Por isso é que eu digo, é preciso mudar a cultura. Não vamos impor nada, mas vamos ser condutores da mudança. Isto não é assim. Mas aí parte a parte educacional que é controlada pela parte política.
tu deves querer ter um 20 a matemática, eu preferia que tu tivesse um 20 a cidadania. E ser importante. Esse 20 da cidadania, mais importante que o 20 a matemática. Era um país melhor, com certeza. Não era um país. Nós temos países que são exemplos do humanismo e nem são tão religiosos assim, nem são tão espíritas assim, em que funcionam. Depois, nesses países é verdade que há mais suicídio. Porquê que há mais suicídio? Porque eles ainda não se dedicaram a preencher o vazio que a própria perfeição, entre aspas, causa. E como eles não conseguiram preencher, terminam o seu ciclo de vida. Agora, quem sou eu para o julgar? Eu não sou ninguém. Nem tu, nem ninguém. Ninguém é ninguém para julgar a outra pessoa, para a condenar às trevas, ao sofrimento e ao inferno. Porque nas trevas, no sofrimento e no inferno, é o nosso desafio aqui na Terra. Como o amor, o céu, a claridade, a tranquilidade é daqui da Terra. Essas são as experiências que nós vamos ter, que nós temos desde que nascemos. A própria vida encarrega-se de pôr essas experiências todas no nosso caminho para ver como reagimos. E são essas experiências que nós levamos para outros, para outras direções depois e para a nossa própria evolução espiritual. Por isso, eu penso que as pessoas devem se preocupar em observar e pôr-se no lugar dos outros. E olhar para as pessoas que precisavam de uma outra assistência, e aqui vem o caso do término da vida através da eutanásia ou da morte assistida, que porque há muita gente que chama a eutanásia morte assistida e no fundo não deixa de ser, mas eu prefiro uma morte assistida que uma morte voluntária, porque isso é feito por impulso. E uma morte assistida não é feita com toda a consciência. A pessoa, quando escolhe ter uma morte assistida ou ter a eutanásia, ele fala com consciência. Ninguém diz assim, quando anda, quando compreende que quer morrer. As pessoas dizem-te isto. Eu sei que vou chegar àquele patamar, naquele patamar eu vou deixar de ter consciência, a minha vida vai deixar de ter sentido, eu não vou mais ser humano, prefiro ir-me embora. Por favor. Eu quero me ir embora nessa altura. Ninguém vai te dizer saudavelmente, eu quero me ir embora agora. Porque se alguém te disser isso, é tua e minha obrigação mostrarmos a essa pessoa, ou ajudarmos a essa pessoa a encontrar meios que a faça ficar. Tão simples como isso. Então, deverá a sociedade legalizar a eutanásia? Claro que deverá. O poder político tem de resolver o problema. Quando não quer resolver, porque lhe pesa a consciência, mas não lhe pesa a consciência quando é para pôr impostos diretos, quando é para pôr impostos especiais, e quando é para roubarem, às vezes destruírem a própria pessoa, que é pior do que a eutanásia, porque destroem psicologicamente e fisicamente, e as pessoas não conseguem ter uma vida. Quer dizer, assassinam aquelas pessoas ainda vivas, que é pior do que a eutanásia, então façam. Nem podem ter uma morte assistida. Exato. Afinal, Então façam. É mesmo sofrimento até ao limite. Então façam o seguinte: aprovem lá a lei da eutanásia e quem quiser pôr em prática a lei, mas não na conveniência da religião nem da política, na conveniência dos problemas sociais atuais. E depois, então, deem às pessoas essa base de escolha para elas poderem escolher. E há que não ter nenhuma repulsa por essas pessoas, há que não as condenar, porque quem faz isso é uma pessoa que não tem o coração. Não é humano
Muito menos se pode chamar espiritualista, muito menos espírita e muito menos se pode chamar católico. Isso pertence mesmo às seitas. As seitas é que são assim. Até por uma questão financeira. Portanto, as pessoas têm que reparar se estão dentro de uma seita, de uma religião ou de uma filosofia. Mas uma coisa é certa. Para mim todos têm valor desde que tenham o princípio vital e a intenção sincera e honesta do amor fraternal. E desde que o cultivo, desde que o usem e desde que o ponham em prática. Para mim está tudo bem. E não acredito minimamente, e sei o que estou a dizer, que essa pessoa vá ser castigada por alguém. Como não acredito que alguém seja castigado por alguém. Agora, tenho, no meu conhecimento, que nós às vezes impomos a nós próprios etapas que não conseguimos alcançar, por isso conhecemos-nos muito pouco, e além de impormos, também impomos a nós travão à nossa própria evolução. E impõem para nós formas para nós não podermos progredir nem evoluir. Quem faz isso não respeita. Quem faz isso não ama. Quem faz isso não sabe o que é compaixão. Quem faz isso não sabe o que é ser-se compreensivo. E quem faz isso não sabe meter-se no lugar do outro. E é muito importante que nós, na sociedade e vivendo em sociedade, nos ponhamos no lugar uns dos outros. Porque só assim é que nós sabemos qual é o nosso contributo para a destruição e qual é o nosso contributo para a construção. E deixo-vos por aqui hoje, porque acho que já falámos e tocámos muitos assuntos. Deixo a vossa reflexão, mas sabeis que a minha opinião, a minha singela opinião, e a minha certeza que ninguém será castigado por a lei, ou por haver a eutanásia num país, ninguém será castigado, nem o médico, nem a pessoa que quer. Porque isso é um acordo que existe entre pessoas, celebrado de livre vontade, pode nem ser escrito, de livre vontade, um propõe-se a fazer ao outro o que o outro quer. Eu gostaria, um dia nessa situação, que ao propor, que tivesse a ajuda para que o fizessem. Ou então, eu gostaria de estar eternamente a sofrer porque penso que sou eterno e que não sobrevivo. Dá para perceber que eu sou eterno e que vou sobreviver a tudo. Muita gente pensa que vai ficar cá eternamente. Ninguém cá fica eternamente. A partir do momento em que nós não somos eternos, a partir do momento em que temos uma consciência que estamos numa passagem, a partir do momento em que temos vários deuses, que é só um Deus que é o amor, e a sua manifestação é que vem de diversas formas, e temos vários demónios, que é só um, que é o ódio, e que tem os seus filhos e as suas filhas, cabe-nos a nós então ter consciência de nós próprios e até onde estamos em relação ao amor de dentro para fora e onde estamos em relação ao ódio de dentro para fora. Pronto. Até para a semana. Foi um prazer estar convosco. Espero depois do vídeo estar no ar, porque deixa de ser um direto, que vocês o possam partilhar. E se alguém ficou descontente, olha, o que é que querem que eu faça? Não, pode escrever no livro de reclamações que eu deixo, mas se alguém, todos podem manifestar, e se houver ideias, estou aberto à discussão de ideias, porque é assim que se deve fazer. O Trump e lá o outro, dos árabes, se sentassem numa mesa e começassem a discutir ali os dois, faziam melhor figura do que andarem-se a matar uns aos outros e depois desculparem-se que é por causa da política, do dinheiro, dos entendimentos. Eu acho que aqui é uma questão mesmo, e é uma falta de sensibilidade, de humanismo, e é uma falta de diálogo. Há aqui uma falta de diálogo. E quando as pessoas fazem diálogos umas com as outras, devem sempre ser isentas e devem sempre ser... não se deixarem envolver no conflito. Devem discutir sobre o conflito, mas não se deixarem envolver. Porque quando nós lidamos com o conflito, a tendência é para gerar mais conflito. Tchau.